Olá, amigos! Mais uma vez nos encontramos nesse ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis para ouvirmos uma palestra, para pensarmos questões da doutrina espírita, para fazermos pontes com nossas ideias, para encontrarmos elementos que nos ajudem a conduzir as nossas vidas no âmbito individual e nas nossas questões coletivas também. Nós agradecemos a presença de cada amigo, de cada amiga e anunciamos que teremos para essa nossa atividade a fala da nossa Denise Rocha, do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, com o tema Podemos considerar o Espiritismo uma revelação? Esperamos que essas reflexões sejam úteis para cada um de nós, para rever conceitos, para reavivar o nosso bom ânimo, a nossa disposição de estudar e de pensar a vida com esses elementos que a doutrina espírita nos traz. Vamos, para tanto, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de unirmos nossos pensamentos, fazer a nossa oração. Pai, Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e nosso amigo de todas as horas, agradecemos, Senhor, por essa chance de ainda na vida podermos pensar os conceitos relativos à alma, à vida espiritual, mas sobretudo por termos contato com as lições do Evangelho, que nos consolam, que nos esclarecem e nos convidam a novos significados nos nossos dias, a novas tentativas de melhores atitudes. Que a sua paz, Senhor, inunde toda a terra, que o seu amor abrace cada pessoa, cada um que sofre, cada um que busca respostas, cada um que nos seus conflitos carece consolo. Sê conosco, Senhor. Nos abençoe nesses dias difíceis, porque com essa sua paz e com esse seu amor podemos passar melhor. Sê conosco, Senhor. E muito obrigada. Que assim seja. Queridos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar entre vocês, irmanados neste ideal que ilumina as nossas trajetórias, que é o Evangelho de Jesus sob a luminosa doutrina espírita, que tem nos salvado de nós mesmos, graças à misericórdia infinita do Pai. Hoje, nós temos uma proposta muito singela de tentarmos responder a um tema que é uma pergunta, que é: podemos considerar o Espiritismo uma revelação? E nós ficamos a pensar como poderíamos iniciar essa puxada de fio dessa meada, que é essa questão muito interessante. Por quê? Primeiro, porque nós já sabemos, estamos convencidos, e é a única via que nos satisfaz aos questionamentos das questões mais essenciais sobre a nossa existência,
que nós não somos uma folha em branco que começamos onde tem a data da nossa certidão de nascimento. Nós trazemos bagagens de trajetórias anteriores, de peregrinações antigas, por conta mesmo das nossas tendências, dos nossos sentimentos, sejam eles ainda aqueles embrutecidos, sejam eles aqueles que já estão sendo burilados, os sentimentos que já temos por melhores em nós, as conquistas que certamente já temos, senão não estaríamos nessa escala evolutiva, e esse horizonte que nos apresenta ainda muito por fazer, muito por compreender, muito por transmutar os nossos sentimentos e as nossas vibrações. Dessa forma, isso também significa dizer que já sabemos muitas coisas, inclusive o próprio evangelho daquele a quem hoje já consideramos nosso mestre, mas que ainda é difícil para nós o exercício pleno e cotidiano das suas lições. Jesus ainda é, numa linguagem muito grotesca, uma figura indigesta para os corações, que somos nós, que ainda temos rancores, que ainda agimos por impulso, que ainda nos arrependemos daquilo que pensamos, daquilo que falamos e também daquilo que fazemos. Então, ele ainda é para nós um grande desafio, não obstante a gente esteja no caminho do entendimento de que ele é o Espírito mais perfeito que a Terra já conheceu. Aquele que traz a receita da felicidade plena e verdadeira, e morredoura, inclusive, bem diferente daquilo que hoje nos sacia e que representa uma, entre aspas, felicidade, mas que é efêmera e que está ligado às coisas que perecem, ou às coisas mais sensoriais do que propriamente raízes de um sentimento essencial, que é o amor, né, e que é toda a essência da sua proposta. Então, nós já somos conhecedores de coisas que já nos foram dadas saber. Então, voltamos à pergunta tema. Podemos considerar o Espiritismo uma revelação? A gente, então, elegeu começar por duas considerações da nossa codificação. A primeira diz respeito a algumas referências do que Kardec, como grande codificador, espírito preparadíssimo para isso no mundo espiritual, e continuou sua preparação, ou complementou a sua preparação, na encarnação, né, em que adota essa personalidade do professor Rivail e posteriormente o pseudônimo Allan Kardec, quando toda a sua formação aqui na Terra, complementar naturalmente, ou de reforço naturalmente, mas muito significativa, se deu, né, com Pestalozzi, com tudo aquilo que ele se forma como um professor, dotado de uma didática e de uma sistemática muito interessante, acrescido ao fato de que ele não é propriamente o autor, né, ele não é o autor da doutrina, ele é o organizador. E ele organiza o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra analítica da terceira parte do Livro dos Espíritos, e que, por sua vez, aborda as leis morais, as leis divinas. Ele inicia o Evangelho elegendo para o capítulo 1º o título "Não vim destruir a lei", que é uma frase proferida por Jesus. Porque na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o espírito mais perfeito que a Terra já conheceu? Jesus. Então, ele vai eleger os evangelhos, representantes da sua mensagem, e também as escrituras antigas, porque prenunciavam e anunciavam a sua vinda, como o nosso mestre, né, naturalmente. Mas a doutrina espírita vai dar a roupagem, vai fermentar, que nós vamos abordar isso, a mensagem do Cristo, que ratifica Moisés. Por isso que Jesus diz, ele não retifica, ele não vem repor ou consertar, ele vem complementar, ele ratifica e complementa a mensagem da lei mosaica que era, então, que precedeu, né, a vinda do Cristo. E Jesus é que diz, não vim destruir a lei. Kardec elege essa frase do Cristo
como a de abertura dos capítulos, sendo esse o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec diz o seguinte: Jesus, assim como Jesus não veio destruir a lei, o Espiritismo também não. Esse é um ponto. Outro aspecto que também está lá, porque os capítulos do Evangelho são organizados de modo que Kardec apresenta trechos, exortações das escrituras que espelham o título do capítulo, vem nos explicar, à luz da doutrina, já como uma principiologia espiritual, qual seja, um Deus agora, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, um Deus amor, como João, o evangelista, já havia registrado no seu evangelho, a imortalidade, a reencarnação, o espírito milenar que somos, né, migrando nessas trajetórias da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências, enfim, toda uma principiologia que se revelou, né, através dessas mensagens dos espíritos, né, eu já estou aqui dando o spoiler da nossa resposta à pergunta, mas já esperada também, né, naturalmente, com todo esse arcabouço não de ineditismo, mas de explicações, assim como Jesus fala que iria mandar o Consolador prometido que ficaria entre nós, e nós vamos ver isso numa questão de O Livro dos Espíritos, e depois das explicações sob essa ótica da doutrina, que associa filosofia, ciência e religião, Kardec abre ordinariamente uma sessão em cada capítulo, com pouquíssimas exceções, né, intitulada Instruções dos Espíritos. E nesse capítulo primeiro, o primeiro espírito, né, na seleção das mensagens de Kardec, que dá uma mensagem na sessão Instruções dos Espíritos, do capítulo 1 do Evangelho, se identifica como um espírito israelita. E ele vai fazer uma exposição sobre esse tema, não vim destruir a lei, e ele vai terminar a mensagem dizendo: Moisés iniciou, Jesus continuou e o Espiritismo concluirá. E aí nós vamos fazer referência a uma pequena mensagem, né, um pequeno trecho que é registrado em Mateus 13, 30 ou 20, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Mateus 13, 33 e Lucas 13, 20, que é a parábola do fermento, onde, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, mas eu tenho também o Novo Testamento traduzido por Haroldo Dutra Dias, e nessa passagem da parábola do fermento, Mateus registra: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 satas, que significa uma medida hebraica, 3 satas de farinha, 3 medidas de farinha, 3 porções, até estar toda fermentada a massa. E então, nós vamos verificar aqui, desde dessa passagem, né, quando nos outros evangelhos e outras paragens a gente identifica, encontra, né, que o fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa, as etapas da mesma lei que não veio ser descumprida, se cumprindo, primeiro uma parte, depois outra parte, em função da nossa necessidade paulatina de compreensão das coisas. A gente observa nas escolas, por exemplo, que o mesmo conteúdo de uma disciplina, ele vai sendo complementado à medida que os alunos vão passando série. A gente não consegue fazer uma operação matemática de um 5º ano se a gente não aprendeu a primeira parte básica lá, das contas, né, das adições, das subtrações, das multiplicações, e é essa base que depois se põe mais um pouco de fermento, e a gente vai aprender os outros conteúdos, todos pertencentes à mesma raiz, à mesma mensagem, à mesma disciplina, à mesma área. Além dessa abordagem a respeito do Evangelho, nós destacamos uma questão de O Livro dos Espíritos, que é a questão 627, que nos ajuda muito
a responder a nossa pergunta tema. Então, Kardec, na questão 627 do Livro dos Espíritos, pergunta ao Espírito de Verdade o seguinte: uma vez que Jesus ensinou, vejamos que a 627 está logo abaixo, né? Tem só 626 no meio disso, da questão que diz que Jesus é o Espírito mais perfeito que a Terra já conheceu, que é a 625. Então, Kardec pergunta assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Vejamos que inteligência e que humildade daquele que dedicou a vida até o final da sua encarnação, a partir do momento que ele adentrou esse compartimento, esse container, não tem nem palavra para a gente poder dimensionar, a partir do momento que ele inicia, né, essa entrada dele, essa inserção dele na missão para a qual ele estava preparado, até o último minuto, o último segundo da sua existência no corpo físico, ele se dedicou à doutrina espírita. E aí, num determinado momento, ele diz assim: tudo bem, então, se Jesus, que é o espírito mais perfeito que a Terra já conheceu, já ensinou as verdadeiras leis, o que eu estou fazendo aqui, né, trazendo, organizando essa doutrina espírita, tem utilidade? Tem alguma coisa a mais que Jesus tem que ensinar? Os espíritos terão que ensinar? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Os espíritos respondem o seguinte: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava em conformidade com os tempos e os lugares. Não é porque ele não soubesse ou ele não pudesse, mas quem estava recebendo a sua fala, a sua mensagem, a nutrição para a alma conquistar a felicidade, tinha uma determinada limitação. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava em conformidade com os tempos e os lugares. Continuam os espíritos a responder: faz-se mister agora, é necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Então, é a mesma verdade. Mas agora, nós temos condições, se vamos aproveitar, otimizar, potencializar, botar em prática, é com a gente. Mas nós chegamos a um momento em que essa verdade se torna inteligível, passível de ser compreendida por todo mundo. Porque aquela época e aquelas épocas contemporâneas ou mais remotas, tínhamos as doutrinas secretas. Aquela época, e hoje nós ainda temos as consequências das nossas iniquidades estampadas nas chagas da ignorância de milhares, milhões de irmãos nossos encarnados que sequer sabem ler um alfabeto, mas certamente hoje tem muito mais acesso às informações do que antes. Né? O próprio renascimento, e a espiritualidade já nos anuncia isso, foi um projeto da providência divina que preparou os talentos, os espíritos talentosíssimos da arte, que mergulharam na carne para traduzir das escrituras que eram secretas e fechadas à maioria das pessoas, para as telas e as esculturas, que por muito tempo ainda ficaram restritos aos templos religiosos e aos cofres das famílias, às suas mansões, das famílias que tinham recursos financeiros, mas que hoje a gente acessa um Google, pede para ver uma pintura de Murilo, que o artista que mais retratou Maria nas várias fases da sua existência, por exemplo, só por ilustração, e a gente tem acesso a isso.
Então, indubitavelmente, não só atrelada à questão da tecnologia, mas de todos os outros meios de comunicação que disseminaram esse conhecimento. E não foi só a questão externa, é principalmente a questão interna, ou seja, a nossa capacidade conquistada ao longo dos séculos de entender melhor essa mesma verdade. Então, é o que os Espíritos nos falam. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. E continuam os Espíritos a responder a questão 627, dizendo: muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Então, elas estavam também embrionárias, a mesma lei, mas necessário que sejam explicadas e desenvolvidas. A gente mudou de série na escola, a gente passou de fase nesse jogo da vida, né, e da nossa capacidade, da nossa questão evolutiva, inclusive, aumentando a nossa capacidade. Não à toa, a doutrina espírita nasce na Terra historicamente após o movimento iluminista que vai valorizar o homem, o pensamento, o raciocínio e não mais subjugá-lo à verdade, entre aspas, que era ditada como absoluta pela religião que estava ali sendo manejada por homens imperfeitos, né? Diferente de religiosidade, a religião institucionalizada por homens imperfeitos que, deturpando muitas verdades, fizeram-se donos da mesma e ceifaram, sob pena, inclusive, de se perder a própria vida física, o homem da possibilidade de questionar, de pensar. A doutrina espírita nasce num contexto pós-iluminista, onde o pensamento, a ciência se estruturava com uma autonomia totalmente diferente dos milênios, né, que precederam esse movimento, e que a gente conhece, inclusive, como Idade das Trevas, né? Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos os que as compreendem e menos ainda os que a praticam. Então, não obstante seja a mesma verdade já conhecida, ela viria, através do Espiritismo, ser explicada e desenvolvida. E tão poucos são os que as compreendem e menos ainda que as praticam. Olha, historicamente, o Espiritismo é uma criança. Não é? Em 1857, que na timeline da história humana está logo ali atrás. Logo, os espíritos de escola que migraram na Terra e não aprenderam só na Terra, mas também nessa casa planetária, eles não cresceram moralmente por conta da doutrina espírita. Eles cresceram porque tiveram ouvidos de ouvir a verdade que já tinha sido dita lá atrás, né? E que puderam naturalmente angariar cada vez mais progresso, como a todos nós estamos fadados, até porque a lei do progresso é uma lei divina. Então, dito isso, os espíritos ainda respondem: a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Então, a doutrina espírita, na sua missão, vem trazer o desenvolvimento e a explicação da mesma lei, que não só estava embrionária, mas também deturpada para muitos, né? Principalmente aqueles que não tiveram ouvidos de ouvir e olhos de ver. Continuam os espíritos. Não é tão grande a resposta, eu que estou aqui, né, inserindo essas falas todas no meio da mesma resposta. Os espíritos continuam respondendo: o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Kardec põe isso no Evangelho, traz essa frase para o frontispício, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, para dizer da crença raciocinada. Muito bem, continuam os espíritos falando: estamos incumbidos
de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. A necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, podemos considerar o Espiritismo uma revelação? Se nós consultarmos o dicionário, revelação significa divulgação de um segredo, uma confidência, fazer saber o que não se sabia. E não é porque a gente não sabe, na parte informacional, que a gente não deva amar o próximo como a nós mesmos. É que, muitas vezes, para a nossa condição de coração ainda tomado, não só pelo sentimento de justiça que Deus nos colocou no coração, por isso ser da nossa natureza, mas ainda envolvido pelas nossas paixões. Na Terra, segundo a própria fala do espírito da grande inteligência das trevas, que Manuel Filomeno de Miranda nos remete lá no livro Tramas da Obsessão, se não me engano, mas que é rememorado em Sexo e Obsessão, mas se não me engano é Tramas da Obsessão, ele menciona das facilidades dos espíritos encarnados caírem nas suas programações reencarnatórias, e nos fala dos 4 pilares mais comuns, né? O sexo, o poder, o dinheiro e o narcisismo. Toda a doutrina e toda a literatura espírita vai ressaltar que as grandes chagas da humanidade residem no orgulho e no egoísmo. Então, nós estamos passíveis de deturpar, de acordo com os nossos interesses, que nós ainda não conseguimos suplantar. Por isso, a transformação moral se dá através dos esforços em domar as nossas tendências. Mas, a par dessa nossa condição, que é claro que o Cristo sabe, é claro que Jesus nos conhece, é claro que ele sabia que havia necessidade da terceira porção do fermento, a primeira colocada por Moisés nessa fermentação, né, da maturação do povo, que iria, né, essa massa migrada de capela, que Emmanuel remete lá no livro A Caminho da Luz, a mais ligada mediunicamente com o divino. Por isso a historiografia humana tem tanta dificuldade de chancelar a Bíblia, né? Porque não tem ali nenhuma matriz científica por conta da conexão ser espiritual, né? Traduzindo na frase simples, bonita e verdadeira de Chico Xavier, que o telefone toca de lá para cá. Enquanto a gente estiver tendo a resistência de reconhecer que o lado de lá existe com tanta estrutura, com tanta engenharia, com tanta inteligência e com tanto amor, realmente vai ser difícil para as nossas cabeças admitir com plenitude e conseguir praticar tudo isso que já nos foi dado saber, mas que está sendo tirado o véu disso tudo, revelado, né, saindo de um desconhecido no campo da compreensão, porque a informação nós temos, né? Há muito tempo eu já trazia um exemplo lúdico, hoje a gente está sob a circunstância de uma outra epidemia, mas nas de dengue, por exemplo, há quanto tempo a gente sabia o que tinha que fazer? Nessa que nós estamos vivendo, nós já sabemos determinadas condutas que nos ajudam a evitar a contaminação. Nós praticamos. Nós, no coletivo, às vezes eu pratico, né? Não esqueço a minha máscara, não esqueço o meu álcool, mas nós praticamos o tempo todo. Então, grosseiramente comparando, nós sabemos e hoje nós esperamos que o outro dê o exemplo daquilo que nós acreditamos e não necessariamente nós nos empenhamos tanto quanto a gente cobra do nosso semelhante a prática daquilo que a gente sabe na teoria. Né? Aqui em casa acontece isso
toda terça-feira na hora do culto, ou todas as vezes que eu falo alguma coisa, né, com os meus filhos, eles me cobram, mãe, mas o que a gente aprende no culto? A gente não aprende a perdoar, né, quando eu falo assim, você ficou sem lavar a louça, e por isso você não vai jogar videogame, mãe. E o perdão, então, grosseiramente, esse pequeno recorte nos revela também como nós, muitas vezes, manejamos esses instrumentos tão poderosos em prol, ao encontro do nosso interesse pessoal, né, e mais egoísta do que altruísta. Quando nós queremos saber o que essa doutrina reveladora fala, né, vou dar uma dica aqui, principalmente para aqueles que, de repente, estão iniciando nos estudos da doutrina espírita, ou querem, né, ressistematizar os estudos. O Livro dos Espíritos traz uma introdução belíssima do que é a doutrina, e Kardec divide esse texto em partes. Olha, a parte sexta, que ele coloca em Algarismos Romanos, da introdução do Livro dos Espíritos, ele faz um resumo de tudo que a doutrina espírita expõe, apresenta e explica. E eu que gosto muito de passar dever de casa nas minhas exposições, o dever de casa de hoje é esse: ler a sexta parte, não se assustem, não é grande o texto, da introdução do Livro dos Espíritos. Além disso, nós vamos hoje caprichar na prece por nós, pelos nossos lares e por toda a humanidade, por toda a casa planetária que precisa do nosso cuidado e do nosso carinho, assim como a gente faz na nossa casa. A nossa casa maior precisa disso, né? E durante essa semana exercitar toda a inspiração boa, né, iluminada que nos vier para as nossas lutas, para o enfrentamento dos nossos desafios, etc. Muito bem. E aí, ainda ilustrando, né, que a doutrina espírita pode sim ser considerada uma revelação, uma vez que os espíritos, em diversos momentos, praticamente em todos, mas direcionando para o que eles respondem a Kardec na questão 627, a nossa missão é explicar e desenvolver, né? Nós estamos, então, num estágio em que a gente pega aquelas parábolas que a gente já conhecia, ou aquilo que a nossa primeira formação da nossa encarnação nos fala, né? De Deus, do amor, da fraternidade, e nós vamos adentrar, ou temos pelo menos condições para isso, e muitas vezes, meus irmãos, o dever, né? E que nós sabemos que nós não estamos aqui de férias. Essa encarnação faz parte de uma etapa evolutiva nossa, então que a gente possa aproveitar no cumprimento dos deveres que nos cabem, sejam em quais esferas estejamos participando e inseridos na nossa etapa evolutiva. No âmbito familiar, no âmbito individual, de nós para conosco, no exercício do autoconhecimento, na prática das nossas propostas melhores, nos esforços de domar as nossas más inclinações, que todos temos, nós estamos juntos, nós estamos caminhando juntos, com joelhos desconjuntados, claudicantes, passando por muitas dores, por muitas expiações, enfrentando muitas separações, muitas perdas, muitas separações de joios e trigos íntimos, né? Seja no contexto da sociedade, no nosso contexto profissional, de aprendizado, que nós possamos otimizar tudo isso que a vida nos concede. E então eu me lembrei de uma parte muito bonita, de uma obra majestosa e magistral, da nossa querida Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que é um livro muito estigmatizado por muitos de nós espíritas, por ser um livro, entre aspas, forte, impactante, porque descreve as dores profundas e complexas, né, dos suicidas, mas não há nada de diferente, por exemplo, nas obras de André Luiz, só que diluída em diversas obras, né, um conteúdo diluído em diversas obras, em que ele vai revelar o cotidiano do mundo espiritual, né, cujo psiquismo está vinculado à Terra, a realidade das colônias espirituais, como nosso lar, a realidade dos umbrais, dos infernos, né? Não só André Luiz, Manuel Filomeno também, quando vai falar da Cidade Estranha, quando agora, no livro novo, no Rumo ao Mundo de Regeneração, ele vai falar da Cidade da Justiça,
quando, em Memórias de um Suicida, por exemplo, o Camilo Cândido Botelho, que é o Camilo Castelo Branco, e Leon Denis, porque é uma obra de dupla autoria espiritual, vai falar da Cidade Esperança, lá na parte terceira do livro. Então, é uma obra fundamental. Eu digo que Memórias de um Suicida, na verdade, não obstante seja, né, a revelação da realidade dos suicidas, é também uma ode à imortalidade. É um livro interessantíssimo de se saber dos seus bastidores, como foi concebido, o tempo que foi psicografado, essa dupla autoria espiritual, porque o Camilo nada sabia de doutrina espírita, mas sabia, como um romancista, um homem letrado, inteligentíssimo, muito bem descrever o seu drama e dos demais companheiros, descrever as estruturas encontradas no mundo espiritual que acolheram os sofrimentos todos pelos quais eles passaram. E a Leon Denis sabia explicar para nós o porquê daqueles cordões prateados, né, partidos que soltavam como se fossem faíscas nas suas extremidades, o porquê os espíritos conseguiam, né, cultivar, quando eles estão lá na frente, flores nos seus jardins, o porquê dos exames de consciência através dos diademas dos aparelhos sofisticados colocados nos espíritos, a hora em que precisavam voltar ao passado e ver, né, com transparência em suas atitudes, já despidos dos vitimismos, né, já preparados para abandonar as justificativas injustificáveis dos seus crimes e dos seus atos, tristes, equivocados, infelizes, com os quais nós identificamos as suas devidas proporções. Então, isso é altamente revelador para nós. Muito bem, nessa obra, que eu recomendo tanto seja lida, estudada, né, debatida, há uma terceira parte. O livro se divide, né, no seu prefácio, e a primeira parte dos réprobos, onde Camilo, que é a parte mais impactante, porque é a que descreve mais os sofrimentos atrozes dos suicidas, né, onde ele vai falar do Vale Sinistro, do Vale dos Suicidas. A segunda parte, que vai falar dos departamentos do Instituto Maria de Nazaré. E a terceira parte, que vai falar da cidade universitária, que é quando, após décadas, ele e mais um grupo chega à cidade universitária. E ali, o irmão Sóstenes, que é o espírito diretor da cidade universitária, situada no Burgo da Esperança, todas essas instalações pertencentes ao Instituto Maria de Nazaré. É belíssimo nós lermos e vermos a providência divina, misericordiosa, né, atuando em toda parte, com tanta inteligência, e com tanto cuidado, e com tanta ordem, e com tanto carinho. O irmão Sóstenes recebendo uma turma, né, que adivinha do departamento hospitalar, composta de 200 espíritos suicidas entre homens e mulheres, inclusive o Camilo destaca a quantidade de espíritos femininos, mulheres que viveram no Brasil, que tinham cometido suicídio, isso naquela época, destacando que as estatísticas são altas, né, e de todas as classes sociais. Esse grupo de 200 de espíritos é convidado, assim que adentram a Cidade Esperança, a participar, né, de uma solenidade de abertura para que eles pudessem saber o que aconteceria com eles ali. Então, o irmão Sóstenes se apresenta à tribuna de um grande salão, onde ele está ladeado por 3 espíritos que seriam e que foram os mestres desse grupo nessa reeducação definitiva que eles falam, porque eles adentram um período de reabilitação. Vejamos, a verdade dita por eles já era conhecida, mas seria revelada a eles de forma que se constituísse num processo de educação ou de reeducação. Então, o irmão Sóstenes, eu estou com a companhia aqui da minha cachorrinha, então talvez ao fundo aí a gente tenha a Malala chorando, porque teve um aqui que saiu para alguma coisa e ela reclama. Muito bem, desses mestres, né, haviam 3 mestres ladeando o irmão Sóstenes, e que o irmão Sóstenes iria apresentá-los, né, dizendo que eles estavam ali porque estavam num processo de reabilitação e etc., e eram eles
Epaminondas de Vigo, Souria Omar e Aníbal de Silas. De cada um, o irmão Sóstenes faz uma exposição sobre cada um da sua trajetória espiritual, né? Todos eles altamente capacitados para aquele mistério de receber aquela turma que seria dividida em grupos menores para as aulas necessárias naquele período de aprendizado desses espíritos, os quais eles haviam conquistado a condição de cursar. E essas possibilidades, inclusive, variavam conforme a intimidade de cada um, mas todos ali estavam em condições daquele aprendizado. Aníbal de Silas era dos três aquele que apresentava o aspecto mais jovial, era praticamente um adolescente, porque Aníbal foi o espírito acariciado por Jesus quando veio à Terra, na passagem, deixai vir a mim as criancinhas. E Aníbal vai, então, ser o primeiro professor dessas turmas para reintroduzir, né, revelando para eles um Jesus no formato que eles desconheciam, o mesmo Jesus em essência, mas que não era conhecido daquela forma por todos. Então, Aníbal, que não somente conheceu o Cristo, né, em pessoa, entre aspas, aqui na Terra, quando ele revela, inclusive, que quando a Terra foi agraciada com a sua presença, não foi só a crosta terrena que foi visitada pelo Cristo, mas também as furnas, as zonas inferiores, né, Jesus falou para todos os que estavam envolvidos na casa planetária, encarnados e desencarnados, inclusive. Depois ele vai ser perseguido, né, toda essa trajetória dos espíritos cristãos, principalmente os primeiros cristãos, sofreram as atrocidades físicas maiores, inclusive ele foi incinerado num dos postes de iluminação festiva nos jardins de Nero, aos 37 anos de idade. E muitas encarnações de muitas renúncias e de muita abnegação, dedicando-se principalmente à educação de jovens e crianças. Então, ele imprimiu no perispírito esse aspecto, né? E aí eu brinquei numa exposição de um estudo, dizendo que aí está o elixir da juventude, que é servir, Então, ele ficou com essa aparência. Mas o que é muito importante aqui para a nossa ilustração do nosso tema é exatamente dizer que Aníbal, nas aulas ministradas de educação moral, ele vai destacar para os alunos que Jesus é o dono da maior força mental que já nos foi dado conhecer. Exatamente a questão 625 do Livro dos Espíritos. E que quando Jesus pregava às multidões, com esse magnetismo singular, ele criava cenas e as corporificava, e os ouvintes tinham o esplendor das visões interiores. Por isso, Jesus conseguia manter serena a multidão faminta, porque essa nutrição magnética saciava todos aqueles que ouviam. E aí Aníbal faz essa distinção. Aqueles que tinham ouvidos de ouvir, compreendiam e se convertiam de modo indelével para o cristianismo, como aconteceu mais tarde com Paulo de Tarso, né, que antes, chamando-se Saulo, foi o grande perseguidor dos cristãos e do Cristo, até o momento em que, na travessia da estrada de Damasco, Jesus aparece para ele e pergunta, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E então, com aquela revelação, Saulo se converte de modo indelével e vai pagar o preço de todas as suas iniquidades, resignado por conta dessa crença que se fez firme, porque compreendida. Ele já tinha ouvido falar de Jesus através de Estevão e não deu conta do seu orgulho, porque ele sabia que ali estava o grande perigo da transformação, que é a grande missão do Espiritismo, né? A transformação do homem, do novo homem, e transformado o homem, toda a sociedade é transformada. Então, Aníbal ainda disse, né, que os discípulos de Jesus, mesmo após Jesus, ao falarem dele, inconscientemente projetavam recordações e pensamentos que eram corporificados para a visão dos ouvintes sinceros e de boa vontade.
Os ímpios, os que tinham a vida ainda ouvidos moucos, não compreendiam a mensagem. Né? Onde a gente se identifica, porque nós estamos aqui hoje tentando compreender aquilo que foi dito. Então, nós trouxemos essa ilustração como uma maneira de representar, né, essa resposta da revelação. Podemos considerar o Espiritismo uma revelação? Sim, principalmente quando essa revelação ecoa dentro de nós. Enquanto nós estivermos com o coração fechado, ela não representará uma revelação na prática. E a doutrina espírita precisa ser, ela é eminentemente prática. Se ela não for praticada, nós não estaremos aproveitando o seu conteúdo. E Aníbal fala isso também, os sábios, os gênios, né, aqueles dotados da intelectualidade na Terra, cuja única função é iluminar o caminho dos semelhantes, nada aproveitam desse conhecimento se não estiverem conectados, né, no verdadeiro fluxo da vida abundante, independente de instituição, independente dos muros, independente de rótulos. O que a gente precisa é praticar uma doutrina toda, uma proposta toda de amor e de caridade. E nessa bandeira levantada por Jesus, né, que é quando Kardec, mais uma vez, ratifica as palavras do Cristo, dizendo que do Consolador Prometido, nós voltamos a Aníbal, um pouquinho, muito, muito importante isso, para dizer que, além dessa fala, dessas cenas que Jesus corporificava, ele dizia que os homens deturparam muitos dos seus ensinos, inclusive alguns ficaram desconhecidos pela imensa maioria, e assim continuam, né? E ele diz, o mundo terrestre desconhece grande parte de seus ensinamentos. Muitos aspectos foram destruídos ou rejeitados. Aí Aníbal diz assim, mas veio a terceira revelação. A terceira porção do fermento registrado em Mateus e em Lucas, lá nos evangelhos. O Consolador Prometido, que Jesus anuncia e que Kardec lembra na codificação. E essa terceira revelação, meus irmãos, nos convida a amar-nos e instruir-nos, porque é necessário compreender através da instrução para entendermos esse amor que só vai ser exercitado através do próximo, que são os nossos espelhos, a fim de que essa energia trabalhada através do próximo e do serviço a ele nos modifique a alma, né? Essas matrizes que são essências divinas, mas que estão contaminadas pelas nossas paixões através das nossas experiências, como espíritos imperfeitos que ainda somos, mas que superaremos porque estamos fadados à perfeição. O ponto nodal dessa revelação, porque do que também adianta saber se o espiritismo é ou não uma revelação, mas o ponto nodal dessa revelação é exatamente saber que ela é, né, mas principalmente provocar a renovação do homem, a necessidade da prática dos ensinos que já compreendemos. E para terminarmos a nossa fala, nós vamos fazer a nossa prece pegando emprestado do coração terno e poeta de Maria Dolores, no seu livro Antologia da Espiritualidade, o poema Canção do Serviço, para que essa mensagem, em forma de oração e agradecimento pelo dia de hoje, pela vida, pelas oportunidades, também pelas lutas, pelos desafios, nos convide a adentrar a seara sempre de portas abertas, que é tomar a enxada do trabalho, né? Essa enxada símbolo da gente depositar o nosso fluido vital naquilo que é bom, verdadeiro e útil, como Sócrates nos anunciava da nossa necessidade. Então, em forma de oração, a canção do serviço de Maria Dolores. E agora nós vamos entrar em estado de oração, visualizando a figura do Mestre Jesus e ouvindo essas palavras. Ouve, alma irmã, se pretendes realizar uma empresa de amor,
não te deites à sombra do pesar, nem te ponhas a ouvir o peito fatigado e sofredor. Para elevar e redimir, varar e edificar, em demanda ao porvir, sempre melhor sorrir que lastimar. Sobre a terra, trabalha com teu sonho, como o escultor brunindo a pedra bruta, e nos dias do círculo enfadonho de amargura, tristeza, cinza e luta, lembra-te sempre disso. Tudo o que a vida guarda de belo, grande e bom é força de bondade inflamada em serviço. Se a calúnia te espia, serve mais dia a dia. Esmera-te a esquecer aquilo que te ofende, pois quem ama em verdade naquilo em que se agrade ou desagrade, tanto mais serve quanto mais compreende. Se a injúria te atrapalha e a incompreensão te humilha, lê a doce cartilha que a natureza escreve maternal. Da lama ao céu, por lei de clemência, o serviço domina onde o bem vence o mal. O regato que alenta frondes, frutos, raízes, tantos que sustenta as serpentes e os mormos inferes, serve cativo ao chão. A planta que supre o martírio da fome, nasce, cresce, trabalha e se consome, torturada e esquecida, sem aguardar qualquer compensação, para suster-te a vida. O sol dissipa as trevas sem barulho, dá-se esplendora e sem que a noite o vença, serve triunfante e bom, sem migalha de orgulho, da cúpula anelada, acolhedora e imensa, às furnas abismais. Se queres atingir a concretização, doe teus mais belos ideais. Alma irmã, serve mais, e alçando e alcançando a vitória do teu sonho na senda transitória, perceberás então, por mais servir e mais aprimorar-te, que a presença de Deus, onde transites, é serviço brilhando em toda parte, para o bem, sem limites. Possamos compreender que servir é a senha luminosa, porque Jesus, querido Jesus, nos diz: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Que Ele nos abençoe, derramando sobre nós os bálsamos da tua farmácia bendita, bafejando nos cômodos dos nossos lares os teus remédios salutares, e que Ele nos envolva nas bênçãos de paz e alegria. Que assim seja, Senhor, que assim seja.